Bem, muitas notícias. Temos muitas notícias nessa sexta-feira. Tantas notícias que são 2 vídeos de giro de notícias. Nesse daqui, você vê sobre Nino e Ferraz, ambos renovaram o contrato, sobre a confusão Atlético Paranaense, Globo, que resvalou no Fluminense agora, e Guilherme, lateral esquerdo da base do Fluminense, saindo de graça. Tem erro nisso? Bora, roda a vinheta de giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Você aperta seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso ajuda bastante sempre a gente, e passa também, deixa eu dar um bizu aqui maneiro. Oportunidade, a OneFootball tá sortindo... Não posso falar essa palavra, você sabe a palavra que eu não posso falar. Tá fazendo um concurso para presentear a uma pessoa que ganhar o concurso um PlayStation 5. Tá, o OneFootball. A OneFootball está fazendo um concurso, não está fazendo aquela outra coisa que eu quase falei. Agora que eu já prendi a sua atenção, mesmo tendo sido completamente aleatório, vou te dar a dica. Baixa o OneFootball, o link tá na descrição e você vai abrir uma página e é só responder uma coisinha ali ou outra e tal. Muito, cara, muito simples. E vou te dar uma dica. Você pode... comenta aí embaixo se você achou engraçado esse pedaço, porque foi espontâneo, tá? Você pode ganhar um PS5 sem fazer isso daqui? Não você já tem. Você pode ganhar um PS5 se você fizer a participar do concurso? Pode. Então assim, sua única chance é participando. Clica no link e faz aí que você dá uma moralzona pro Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora. E não é aquela outra palavra, tá? É um concurso. Bem, vamos para a primeira notícia rápida sobre Guilherme. Eu sempre começo com as notícias mais rápidas. Lateral esquerdo Guilherme, de 21 anos, que tinha contrato com o Fluminense até 2023, foi para Portugal. A notícia do Saudações Tricolores, também tem notícia do Globoesporte.com nisso. Vai para Portugal. O jogador que chegou ao Fluminense vindo da Baixada Fluminense, né? Chegou em 2019, se eu não estou me enganado. Até chegou com algumas credenciais e tal, jogava nas duas laterais, mas nunca conseguiu se destacar muito. Jogou algumas partidas pelo Sub-23 no ano passado. E nesse ano foi emprestado ao Boa Vista para jogar o Carioca, acabou jogando uma partida só. Não vinha, como diz Mário Bittencourt, performando. Foi repassado a Portugal. O Fluminense fica com 40% dos direitos dele, ou seja, se ele não render por lá, o Fluminense fez certo de mandar e não gastou mais com salário, e não só salário, ocupar espaço. Né? Ele saiu, a gente já viu o Raiz saindo, Marcos Pedro e GFT têm um acesso mais livre ao time profissional. E não só isso também, e se ele for bem lá em Portugal e for vendido, depois a gente tem 40% do jogador. A gente vai ver tanto nesse vídeo aqui, quanto no outro giro de notícias que isso é importante de manter percentual. Então é isso, próxima notícia. E a próxima notícia versa sobre quem? Sobre a Globo e sobre o Atlético Paranaense. A confusãozinha entre eles. Fluminense e Atlético Paranaense na próxima quarta-feira no Arrolinho de Oliveira não terá transmissão de lugar nenhum para o Brasil. Isso porque... você já sabe, já é a terceira temporada disso. O jogo não pode passar no Premiere porque o Atlético não tem contrato com o Premiere. O jogo não pode passar no Sport TV porque o Atlético não tem contrato com o Sport TV. Então, mas o Fluminense é mandante. Não existe isso. Isso foi um pedacinho de 6 meses que aconteceu e nem vale para o Campeonato Brasileiro. Então não importa mandante. O Fluminense não pode ter o jogo transmitido na TNT e o Atlético não pode ter no Sport TV. Quem que pode passar o jogo? A Globo. A Globo, TV aberta, Canal 4. Bem, a Globo tem 3 jogos para escolher por rodada no Brasileirão. Qual que é a questão? Ela escolhe normalmente um para São Paulo, um para o Rio e um para outro lugar do Brasil. Escolheu um para o Rio Grande do Sul, escolheu um para São Paulo e o do Rio, se ela não quiser, ela não precisa escolher. Isso por quê? Por que ela não fez uma escolha? Ela botou um jogo da Série B, do jogo do Botafogo, para o Rio de Janeiro. Porque, diferente do que eu achei quando eu falei lá no início do ano, falando que com o Vasco e o Botafogo caindo, o Fluminense ganharia mais dinheiro, a Globo subverteu isso. Por quê? Em cada jogo desse daqui, a Globo gasta mais ou menos R$1.600.000. Para transmitir Fluminense e Atlético Paranaense, por exemplo, ela paga 800 para o Fluminense e 800 para o Atlético. Isso é mais ou menos o valor. Se ela não transmite esse jogo do Fluminense e Atlético e ela transmite um Botafogo e Náutico da Série B, por exemplo, o contrato da Série B não prevê pagamento nenhum a mais para jogos. Se ela quiser transmitir os 38 jogos do Vasco, ela não paga nada a mais para o Vasco, ou seja, para ela é uma economia. Além disso, o jogo é em Volta Redonda, onde é ruim, né, para se transferir todo o aparato, não tem jogo transmitido pela Globo, em Volta Redonda não tem equipe, tudo lá. Ou seja, o jogo não vai passar na Globo. O jogo é 8h30, basicamente para você assistir a partida. E só deixando claro, não é confusão nenhuma entre Globo e Fluminense, é entre Globo e Atlético Paranaense.
Porque se ela transmitir todos os jogos do Atlético contra os times pra poder eles não ficarem sem transmissão, o Atlético ganha uma bolada bizarra e não vale a pena pra ela, né? E aí, voltando só, a única forma de você assistir é o seguinte: ou você tá credenciado pro jogo, que nem tem torcida tem, eu me credenciei pra essa partida, tô esperando a resposta da CBF, ou então você estar fora do Brasil e assistir na transmissão internacional, caso tenha. Tem jeito de assistir a transmissão internacional do Brasil? Tem, pirateando o sinal. Não recomendo vocês fazerem isso, o Raiz Tricolor não compactua com pirateamento de sinais. Vamos pra última notícia desse vídeo, que é sobre Matheus Ferraz e sobre Nino. Os dois zagueiros renovaram o contrato com o Fluminense nesta sexta-feira. A notícia é do Globoesporte.com. Tanto o Matheus Ferraz quanto o Nino renovaram. Os dois tinham contrato até o final do ano. No caso de Nino, até o final do ano que vem, e Ferraz até o final desse ano. Ferraz estendeu seu contrato até o final de 2022 e Nino estendeu seu contrato até o final de 2024. Ou seja, Nino está garantido no Fluminense por mais 3 anos e meio. Falando primeiro sobre Nino, pra mim isso é um acerto e um erro, tá? Sobre Nino, primeiramente. A notícia, perdão, eu falei do GE, mas a notícia também foi dada pelo Marcelo Neves, do jornal O Globo. Também trouxe a informação de que os dois ganharam aumentos salariais. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, Nino. Ótimo. Tá certo. A gente conseguir renovar com o Nino foi ótimo pro Fluminense. Salvou a Olimpíada dele. Se ele for bem na Olimpíada e a gente quiser vender, a gente tem toda a possibilidade de negociação. Não teremos um novo caso Dodge. Estendeu até 2024, até lá, provavelmente, se Nino ficar até o final do contrato e não for vendido e ficar jogando bem e não vier uma proposta boa por ele, cara, vai ser um zagueiro de 5 temporadas no Fluminense. 6 contando 2024, né? De 19 até 2024. Então, assim, vai ser quase o que Gum fez. Gum é um zagueiro de 9 ou 8,5 temporadas. Só que de uma temporada, uma época também muito vitoriosa, espero que Nino passe. Então, certíssimo, tem que ter valorização salarial, óbvio. Tem que aumentar, o Nino tinha um contrato antigo, né? Então agora tá certo. Quando ele foi contratado lá atrás também, em definitivo do Criciúma. Agora pra Matheus Ferraz. Pra mim, um erro. Cara, respeito demais Matheus Ferraz. Parece ser um cara muito gente boa, muito esforçado. Cara, assim, o Tricolor tem uma relação ali positiva inicialmente com o Matheus Ferraz por causa do bom início de ano que ele faz em 2019, sendo uma daqueles caras que a gente queria ter junto. Vem a lesão dele, pô, a gente compactua demais, entende a renovação de contrato ali por um tempo, etc. Ok, tudo isso. Obrigado pelos serviços prestados, até uma próxima. O Fluminense não tinha que renovar mais um ano com o Matheus Ferraz. Matheus Ferraz não é um zagueiro que esteja em condições de jogar hoje o futebol que o Fluminense precisa. Ah, Gabriel, mas ele é a quinta opção, pô. Claro, a gente tá discutindo aqui a renovação da quinta opção. É muito melhor discutir a renovação da quinta opção do que a não renovação do titular, como foi o de Dodge, por exemplo. Mas Matheus Ferraz, pra vocês terem noção, ele jogou 5 jogos até agora em 2021, todos ali do iniciozinho. Ele é a quinta opção, considerando que Manuel e David Braz vêm à frente dele. Pouco é relacionado. A última partida dele foi contra a Portuguesa, o início da semifinal, porque David Braz estava com Covid. Então, assim, efeitos práticos é muito pouco. Muito pouco mesmo de renovar Matheus Ferraz ou não. O triste é, Luan Freitas pode continuar sendo a sexta opção, né? Pouco relacionado, teve uma lesão esse ano, mas se não tivesse tido essa lesão, estaria sendo a sexta opção, um garoto. Matheus Ferraz já é mais velho, tem 36 anos. Cara, tinha tudo pra poder ser uma despedida legal. É um zagueiro que nunca teve uma carreira esplêndida, mas aqui no Fluminense tem uma relação boa com a torcida, a gente nunca falou nada de falta de esforço, etc. E que pode ser jogado tudo no lixo por uma raiva de uma renovação. Que o Matheus Ferraz não tem culpa nenhuma não, tá? O jogador... Mário Bittencourt fala tanto que o jogador tem que aceitar a renovação, o clube também não é obrigado a renovar com jogador nenhum, não. Mário Bittencourt fala muito isso, né? Não, o clube não pode botar a arma na cabeça e obrigar Marcos Paulo a assinar um contrato. Exato. O jogador também não bota a arma na cabeça de Mário Bittencourt e obriga a renovar com o Hudson porque manteve a palavra, e nem Matheus Ferraz, não. E ainda que Matheus Ferraz a gente não sabe se manteve a palavra. Fato é, teve aquela proposta por ele para emprestar, o Fluminense não aceitou e aparentemente conta muito com o jogador. Repetindo, para 2019, quando as nossas opções envolviam Paulo Ricardo, Frazan e etc., cara, era útil Matheus Ferraz, isso é um fato. Fez uma boa zaga titular nos primeiros meses ali com o Fernando Diniz.
pra 2020 pra frente não tá no nível. E é triste quando a gente vê isso de um jogador que teve lá atrás e sempre representou muito não estar mais no nível, mas é um fato. A gente não pode, não é um clube de misericórdia, é um clube de futebol. E também não é como se o Matheus Ferraz fosse segundo também, né? Que apesar de não ter muita qualidade, é um zagueiro que, pô, tá na história do Fluminense, sem dúvida. Dito isso, peço você clicar nesses 2 vídeos aqui. Se você tá vendo isso na hora que lançou, logo depois deve pintar um outro aí, só depende da minha internet. Até a próxima, valeu!